Uma pergunta da Suzy Samá Pinto para a professora Lilian. Ela diz: professora, acredito que muitas das frustrações na EAD decorrem da pouca experiência de professores e tutores em compreender os diferentes níveis de presencialidade. Considerando que na EAD, em geral, a manifestação mais recorrente da presencialidade é a palavra escrita, como você considera que os futuros professores, formados ainda no ensino presencial, estão sendo preparados para esta realidade? Eu não tenho resposta, evidentemente. Quer dizer, eu acho que a gente tem que construir a EAD com esses desafios. E é por isso que eu insisto sobre a ideia da produção da presença, né? A gente tem a presença como se ela fosse uma evidência. E não é. Mas não é tanto para o ensino à distância quanto para o ensino presencial. Porque também não é a mera presença física, não é, da pessoa que assegura a convocação. Eu gosto de falar em convocação de certos sentidos, né? Não é a presença física que assegura isso. Então, eu acho que a EAD não pode se desenvolver sem o desenvolvimento do que eu chamaria uma redescoberta da antropologia filosófica, uma redescoberta da curiosidade sobre quem é o aluno, sobre quem é o professor, evidentemente também, como é que se dá essa relação, não é? E como é que se dá a nossa relação não só com o conhecimento, mas com a produção de sentido, dos sentidos que fazem ser a nossa existência. Eu acho, só para concluir, que você tem toda a razão, uma ênfase na linguagem escrita, né? E isso, no meu caso, eu trabalho com filosofia da educação, isso é quase que necessário, não tem muito como escapar. Em outras disciplinas, em outros tipos de áreas, isso evidentemente tem que ser contrabalançado com outro tipo de recurso. No meu caso, isso é sintomático, não há como escapar disso. Agora, há muitas maneiras de ler e há muitas maneiras de escrever, e nelas também você pode estar pensando, você pode estar produzindo sua presença ou não. Desculpe se foi um pouco vago, porque é muito difícil responder de uma vez só essa questão, que é muito boa. Eu queria só fazer uma colocação que leva a uma pergunta para a mesa, que é uma preocupação, na verdade, algo que me aflige enquanto coordenadora de um curso de graduação à distância, né? Eu sou coordenadora do curso de Sistemas de Informação aqui na UFSCar, então, aceitando aí o desafio de um curso de tecnologia nessa modalidade. E aí o que eu vejo muito é um certo distanciamento, trazendo aí as questões de presença e tempo, de alguns alunos no curso, né? Até discutindo um pouco aquilo que o Marcelo da CAPES coloca da questão da evasão no curso. E dessa experiência, então, na coordenação, me chama a atenção, e eu acho que esse é um ponto importante, que é essa questão do aluno conhecer e viver o ambiente universitário, falando especificamente do ensino superior, né? Isso, de alguma maneira, se reflete nas relações que nós temos entre professores e alunos, tanto no ensino presencial, e que eu acho que a gente ainda não conseguiu fazê-lo adequadamente no virtual. E isso faz muita falta, né? A gente trabalha muito isso, o aluno fiscar. O nosso aluno virtual, que é aluno fiscal. Tanto que ele sai com um diploma que não faz distinção da modalidade, porque ele é um aluno fiscal. Mas eu gostaria que ele vivesse mais este ambiente universitário, porque eu entendo que isso impacta diretamente nas nossas taxas de evasão. Inclusive, né? E aí, até remetendo a uma fala do professor Hermano ontem, quando ele coloca o panorama de qualidade, e ele diz a necessidade de se formar grupos de estudo, era um dos itens que aparece. Também concordo plenamente, sinto falta disso, esses alunos vivenciando o ambiente universitário. Isso marca a formação. Os alunos, como disse a professora Aline, essa questão da identidade social e essa relação sensorial, né? E aí, como disse a professora Maria Dolores, essa questão das tecnologias para o aprendizado e o conhecimento, quer dizer, não a tecnologia per se, mas neste ambiente, nesta vivência, né? E a professora Cláudia termina com isso, né? Com essa sensibilização, com essa identificação com a instituição. Então, eu pergunto
pergunto, né, a vocês pesquisadoras no tema, o que fazer para melhorar essa relação de vivência deste ambiente? Vocês têm aí alguns exemplos, né, o que já viram nesse sentido? Quer dizer, transcende o conteúdo à disciplina, ô professor. Eu queria esse reflexo do ambiente universitário no meio virtual. Como fazê-lo? Eu acho que a gente precisava repensar um pouco nossa forma de pensar a universidade como um todo, né? Eu entendo assim, a gente, quando pensa principalmente em educação à distância, acho que as pessoas têm uma preocupação muito grande de garantir que os alunos tenham conhecimento cognitivo, né? Cognitivo. E vai um pouco lá na direção da escrita, né? Então, é tudo escrito. Todo o conhecimento é um conhecimento que é cognitivo. A gente, para ser pensando em profissionalidade, a gente pensar em profissão, em qualquer profissão, a gente precisa ter outras habilidades, a gente precisa ter outras coisas envolvidas também, né? Que são conhecimentos que têm a ver, inclusive, com parte instrumental, com parte, como a professora colocou, a professora Maria Dolores, colocou, você tem outros tipos de conhecimento. Então, assim, o que eu entendo é que a gente teria que construir ainda esta forma de pensar em outras coisas que os nossos alunos têm que saber, além do conhecimento específico de conteúdo conceitual. Nós não somos só conteúdo conceitual na vida e não seríamos na vida do trabalho, né? Então, a instituição e nós, formadores, nós temos que pensar que o nosso aluno é um todo. Então, quando você fala assim, como construir essas vivências, nós vamos ter que experimentar. Porque, inclusive, no presencial, isso deixa a desejar. A gente faz uma construção de conhecimento extremamente cognitiva, o que não deixa de ser função e tarefa da universidade. Não estou falando que não é para mais fazer. Entenda bem. Mas tem outras coisas que a gente precisa ensinar para os nossos alunos que a gente não tem ensinado. Eu, por exemplo, estava dando aula de uma disciplina de metodologia da alfabetização e resolvi que eu ia ensinar aluno a fazer letra cursiva. Os meus alunos. Eles têm que ensinar os alunos a fazer letra cursiva. E ensinar a abrir a folha do caderno. Abrir a folha do caderno. Como é que usa o caderno. E assim vai. Sim, Sandra. Não respondo mais. Então, tá. O teu nome é? Vânia. Vânia, você coloca uma questão extremamente instigadora. Por mais que queiramos reproduzir o ambiente universitário do campi, no ambiente universitário no virtual, é muito difícil. Né? Estou chutando, tá, Vânia? Existem as comunidades, não é? A formação das comunidades. Eu acho extremamente interessante, realmente, a formação de comunidades, de alunos que participam de educação à distância. Né? E hoje em dia é muito fácil, né? O pessoal abre o Facebook, todo mundo acaba se conhecendo, não é? O que dificulta um pouco sobre o meu entendimento é que eu posso ter um aluno de Manaus e outro aluno do Rio Grande do Sul. Como é que esses alunos vão se encontrar presencialmente? Impossível. Foi feita uma pesquisa, parece que em Portugal, professor, irmão. Uma pesquisa onde eles queriam saber se as redes sociais, né, dificultavam, impediam que as pessoas se encontrassem presencialmente. E pegaram duas aldeias, uma trabalhando com que se participavam da rede social, todos os indivíduos, e a outra sem rede social. E aí foram verificar quais as pessoas que mais se relacionavam, se a rede social, se essa comunidade virtual impedia a presencialidade e o encontro. E é o que a professora Aline está dizendo. As pessoas que participavam da rede social se encontravam muito mais presencialmente do que as pessoas que não participavam da rede social.
Exatamente. Então, assim, uma oportunidade de certa forma, né, trazer um pouco do ambiente universitário, que não é o campi, mas a relação das pessoas, né, é justamente abrir, no meu entendimento, né, comunidades virtuais entre os alunos, entre alunos e professores, seria uma forma. Mas jamais o aluno realmente vai sentir o cheiro da vegetação do campus de São Carlos, né? Não dá. Né? Não dá. É no livro do Castells, acho, né? É uma pesquisa que está publicada no Eu sou muito sensível para a questão que você coloca. Eu acho, como eu vivi um período de formação universitária muito rico e muito feliz, eu fico sempre achando que isso é muito importante. Mas eu acho que não é só na educação à distância, é muito curioso, a cada vez que a gente se encontra com um problema da educação à distância, a gente vê que o problema já existia, mas que a gente não percebia ele. É isso que eu mais gosto, se você quer saber, na educação à distância, que me força a pensar coisas que a gente dava por espontâneas, por instituídas, né? E essa é uma. E eu, pessoalmente, acho que convivência é perder tempo. E o problema é que a gente não quer perder tempo. E a gente é todo mundo, desde os professores até os alunos. Eu estava contando um caso para a professora de uma aluna, acho que foi isso, ontem. Ontem eu estava com um pouco de sono, então não me lembro vagamente das coisas. Mas eu estava contando um caso para ela de uma aluna que chegou e disse assim para mim: professora, ela reclamou de alguma coisa, eles reclamam muito, eles são... dizendo, porque a distância dá uma... Você reclama, você fica... Eu me sinto, às vezes, muito frustrada, eu faço toda feliz, estou crente que todo mundo vai gostar. Aí cada pida aí Bom, mas, enfim, desculpe, eu me distraí aqui um pouco. Então, ela chega e diz assim, eu não tenho tempo, eu faço 11 disciplinas e trabalho o dia todo. E eu tive vontade, evidentemente, mas então não temos condições de continuar. A gente precisa de tempo. Então, a vivência universitária, no sentido mais profundo dela, é você perder tempo com o outro. E é você gostar de perder tempo com o outro. É você gostar de estar ali, só convivendo. Os meus grupos de pesquisa, eu falava, quem não está disposto a almoçar junto, não vai ficar aqui, porque não é só o momento que a gente está trabalhando, é o momento que a gente perde, meu Deus, que a gente está lá trocando. Isso vale para tudo. A gente fala de interdisciplinaridade, estamos falando, e, no entanto, cada um chega, solta o seu pacotinho e vai embora. Isso não é interdisciplinaridade, né? Então, eu acho que o que falta é isso, é uma questão muito mais de mentalidade, né? Porque você repara, os jovens, eles perdem muito tempo, aí entra uma outra questão, eles perdem muito tempo na internet, perdem muito tempo no Facebook. Agora, é um tempo que, na verdade, não está constituído, não é, por um projeto, não é, de formação. Então, a gente não pode também passar de uma experiência para outra. A gente tem que entender qual é que a gente, quando está numa atividade que é deliberada, que é reflexiva, a gente tem que ter certas finalidades. Por fim, eu queria te dizer o seguinte, eu acho também a coisa muito complicada, porque a gente, de fato, tem que se sociabilizar para a distância. Não, perdão, socializar para a distância. Eu tenho sempre muito medo das palavras, muito medo, porque nós não estamos acostumados, nós somos uma cultura oral. A gente fala as coisas e não escreve. E a escritura é importante, a escrita é importante para pensar, não se pensa só oralmente. O pensamento é discursivo, ele precisa disso, mas, ao mesmo tempo, a gente não está acostumado. Então, às vezes, há uma série de mal-entendidos que se registram, porque a gente não sabe se fazer presente por escrito. Isso também é uma tarefa que a gente tem que assumir. Bom, eu te dei uns pedacinhos de coisa, evidentemente, você não esperava, né? Mais que isso, espero. Vou ser breve, não vou tomar muito tempo. A minha pergunta é para a professora Cláudia. Professora Cláudia, eu sou da turma de pedagogia daqui da UFSCar EAD, de 2008, então eu comecei quando o SEAD começou, eu vi as mudanças acontecendo, minha formatura é mês que vem, e de tudo que a senhora propôs que precisa melhorar, aquela coisa de sensação de pertence, de turma, isso tudo, então a gente sente. Mas o que eu acho que eu mais sinto falta é o incentivo à pesquisa, a extensão, a motivação. Isso eu não encontrei, não estava nas salas de ambiente virtuais, não é tópico lá. Quais as medidas agora, vou me formar, mas gostaria de continuar pertencendo à comunidade virtual, que foi onde eu mais me identifiquei. Eu tenho uma graduação presencial, mas adorei fazer. A seriedade foi fantástica, não imaginava encontrar um curso tão bom
quanto foi o que eu fiz. O que vai haver de mudança nesse sentido, que foi o que eu particularmente mais senti falta? Olha, vou ser bem breve. Na verdade, eu acho que a gente demorou um tempo para fazer essa conversa da EAD com o presencial. A gente demorou assim. Foi um tempo de entrar o curso, pensar nas disciplinas, operacionalizar essas coisas. Há alunos da EAD que tiveram bolsa de iniciação científica. Eu mesma orientei iniciação científica do PIBIC de aluno da sua turma. Então, assim, um pouco acho que ficou muito na questão de quem correu um pouco atrás, sei lá. Eu acho que isso aqui não pode ter. Eu acho que a informação tem que estar para todo mundo. Sabe? A gente às vezes postava uma mensagem assim, então, abertura para a Bolsa PIBIC, e deixa lá dentro do ambiente achando que isso é uma suposição, é um erro da comunicação. Isso. A gente supõe que porque a informação está dada e que todo mundo tem acesso, de que todo mundo vai entender que aquilo é para ele também. Né? Então, vocês recebem o InfoRede, então todas as informações da UFSCar chegam na caixa de mensagem de vocês. Mas, como esse pertencimento não está tão trabalhado, talvez vocês nem leiam que aquilo era para vocês. Quem entendeu que era para si mesmo foi atrás. Eu mesma acabei de orientar a Lídia Oddi, do Polo de Tapecerica da Serra, ela acabou de entregar o relatório. Daniel Mil também orientou iniciação científica. Enfim, a gente teve uma série de projetos aí que funcionaram, mas que acho que, sabe, tem um descompasso aí. É uma suposição errada nossa, eu acho, por um lado, de que achar que porque todo mundo está com a informação, todo mundo vai entender que essa informação vale para ele, né? Porque ele é aluno UFSCar, e se a gente estava entendendo que eu era aluno UFSCar, para a gente não tinha diferença. Mas não é bem assim. Entendeu? Agora, na formatura, né? A hora que você vai colar o grau, né? Você entende? Então, não pode. É uma coisa que a gente vai ter que cuidar mesmo. Viu? Na gestão nossa agora, a gente vai conversar com os cursos e a gente melhorar isso. Mais uma pergunta. Para a professora Maria Dolores, Sim. Meu nome é Elcio, eu sou do Uniceb Interativo, sou professor de EAD, e esse termo, aquela questão que você falou sobre as TACs, né, sobre o TAC, na verdade, a tecnologia para, né, que eu achei muito interessante, e a minha pergunta, na verdade, é se você acha que este termo, que na verdade não seria nenhuma mudança terminológica, é uma mudança conceitual, e se isso é uma evolução em relação ao conceito de TICs, e se isso está para, digamos, vir, num determinado momento, substituir o conceito de TIC, ou se vão conviver os dois termos. Vamos falar do tic-tac, ou TAC substitui o TIC. Obrigada pela pergunta. Na verdade, assim, esse termo TIC foi dado pelas tecnologias, pelo pessoal da comunicação. E nós nos apropriamos desse termo, né, utilizando as tecnologias na educação sem modificá-lo. No entanto, para que os educadores estão utilizando as tecnologias da informação e da comunicação, se não para o desenvolvimento da aprendizagem para o conhecimento? Só que, até então, muito pouco dessas tecnologias nós temos utilizado para o desenvolvimento da aprendizagem e conhecimento. São poucos os docentes ainda que utilizam esses dispositivos midiáticos presentes na Web 2, são muito fáceis, são free, né? Então, eu acho extremamente pertinente, colega, esse termo, esse conceito, né? O termo, é como você disse, não é simplesmente a mudança de termo, mas uma mudança de conceito. Como é que a gente pode utilizar essas tecnologias presentes hoje, essas tecnologias digitais, para otimizar, né, para potencializar a educação, né? Foi um termo utilizado lá pelo pessoal da Catalunha, que eu achei extremamente pertinente, e eu tenho pesquisado muito os dispositivos midiáticos presentes na Web 2, ambientes virtuais de aprendizagem, como isso pode ser trabalhado, né? A despeito do que a gente pensa, esses jovens hoje, né,
não são os nativos, nosso colega falou nativo, acho que já são os residentes, né, digitais, né? Eles residem, eles vivem 24 horas, né, na internet. Então, eu acho, é isso mesmo que você falou. Não sei se eu respondi a sua pergunta, mas é a mudança de conceito. Quer dizer, como é que a gente vai aplicar essas tecnologias na educação? Nós temos utilizado, normalmente, as tecnologias como plataformas de gerenciamento e aprendizagem, que é o software estático, como uma sala de aula. Mas as demais tecnologias presentes, né, e livres, né, nós não temos utilizado. É isso? Obrigada. Agradeço a todos a presença, agradeço às professoras. Desculpa, professora Cláudia, mas é que você se empolga e aí... Deixa eu falar, eu fico falando. Então, muito obrigada. Agora a gente faz o intervalo do almoço para as 2 horas retornar. Obrigada.